pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo de correção do PET de Matemática, volume 4, 2021, do 8º ano do ensino fundamental. Eu já peço a você, de início, que se inscreva no canal, curta, compartilhe o vídeo e vamos para as questões. Corrigir a semana 4 do PET 4 de Matemática do 8º ano. A número 1 diz que gráfico de linhas é mais usado quando queremos analisar a evolução de uma situação ao longo de um período. A seguir, mostra-se um exemplo desse tipo de gráfico com uma breve avaliação da evolução do Produto Interno Bruto, o PIB, per capita, na dinâmica do consumo das famílias, também por habitante e do recorde produtivo das atividades econômicas de 2010 a 2018. O PIB ele pode ser calculado por meio de três óticas: a produção, despesas ou a demanda e a renda. A ótica da produção é obtida pelo valor dos bens e serviços criados na economia, segundo a contribuição de cada atividade econômica no processo produtivo. A ótica da despesa ou da demanda é medida pelo valor dos usos finais, que se dividem em consumo final, formação de capital e exportações, descontadas as importações. Então, é aquilo que se consome dentro, né, o capital que é formado e tudo aquilo que é exportado, descontado aquilo que o país importa, aquilo que o país compra, né, de outros países. A ótica da renda é obtida pelo valor do pagamento pelo uso dos fatores produtivos, que se distribui entre remuneração, excedente operacional e rendimento misto. Desde 2010, houve uma tendência de crescimento da parcela das remunerações do trabalho sobre o PIB, movimento que perdurou até 2015, estabilizando-se e regredindo nos anos seguintes. Assim, entre 43 países da base de dados da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil situou-se na 31ª posição em relação a participações no PIB, segundo o IBGE de 2020. E pede para a gente colocar verdadeiro ou falso nas alternativas. Então, a gente tem o gráfico, né, que demonstra o que foi aí colocado na figura, um gráfico cuja fonte são dados do IBGE de 2020. Então, a gente consegue perceber isso. Olha, o PIB, a partir de 2010, então a remuneração das pessoas aí em relação ao PIB, né? A gente pode dizer que a distribuição desse PIB, né, como renda para o trabalhador, ele vai tendo aí um aumento até 2015, passa por um breve período de estabilização e depois ele tem um declínio. E aí fala, desde 2010 até 2018, houve crescimento na parcela das remunerações do trabalho sobre o PIB no Brasil. Essa é falsa, a gente já viu, o crescimento ele se dá até 2015, depois uma estabilização e depois um declínio. Então, não é de 2010 a 2018 que o crescimento é observado, portanto, é falsa. Depois diz que o PIB pode ser calculado por meio da análise de produção, despesa, demanda ou renda. Essa é verdadeira, nós vimos isso no texto, né, no comando da questão. A terceira diz que o PIB não tem relação nenhuma com as atividades econômicas e a dinâmica do consumo das famílias, o que também é falso. A gente viu que o PIB ele é, sim, a reunião, né, ele é todas as riquezas que são produzidas pelo país, considerando aí todas as atividades econômicas, o consumo das famílias, então é falsa essa terceira afirmativa. Vamos adiante. A número 2, o gráfico de colunas abaixo representa as proporções de ocorrência de 5 inadequações domiciliares selecionadas, permitindo comparar os resultados para a população com rendimento domiciliar per capita, né, então por família, inferior a $5,50 por dia. O IBGE destaca a marcada concentração de renda observada no Brasil, bem como as significativas desigualdades regionais e raciais refletem-se nas condições de moradia da população do país. Então, basicamente, a questão está falando como a má distribuição de renda, né, o fato de que no Brasil algumas pessoas concentram um volume muito grande da renda, enquanto outras vivem numa situação de vulnerabilidade, né, famílias que vivem com menos de $5,50 por dia, como isso afeta em vários aspectos, mas aqui destaca como isso afeta as condições de moradia da população. A relação entre condições de moradia e o rendimento monetário
refere-se à forma de ocupação do domicílio, se é próprio, alugado ou cedido. A população com rendimento domiciliar per capita inferior aos $5,50 por dia obteve proporções mais elevadas nas 3 modalidades. Então, nós vamos ver no gráfico que entre essas pessoas que vivem nessa condição de renda, né, de baixa renda, a maioria delas, né, há um volume grande delas que vivem em moradias que têm algum tipo de inadequação, né, algum tipo das inadequações que são abordadas no gráfico. A condição de cedido pode indicar uma situação de maior vulnerabilidade, entre outras situações de precariedade que afetam em maior proporção a população que enfrenta a situação de pobreza monetária, também com informações de 2020 do IBGE. Então, nós vamos ver o gráfico e analisar as questões. Bom, então nós temos aí o gráfico, né? A proporção da população residindo em domicílios com inadequações domiciliares, total, então toda a população observada, e com rendimento domiciliar per capita inferior a 5,50. Então, de azul, a gente tem as proporções, as porcentagens da população em geral, que se encontram em domicílios com algum tipo de inadequação, e em laranja é esta parcela da população que vive em situação de pobreza monetária, com menos de $5,50 por dia. Então, olha as inadequações que a gente observa, né? A ausência de banheiro exclusivo é maior entre as pessoas que vivem na situação de pobreza, paredes externas construídas com material não durável, adensamento excessivo, também a gente vê a maioria da população nessa situação está entre os que têm a situação de pobreza monetária. Esse adensamento seria um fenômeno de concentração populacional em um lugar. Então, quando a gente vê as comunidades, por exemplo, né, você tem muitas pessoas morando ali numa mesma região, casas uma do ladinho da outra, isso seria esse adensamento excessivo. Ônus excessivo com aluguel também está maior aí entre as pessoas com a renda inferior a 5,50. O que significa esse ônus excessivo? É o valor de aluguel que consome muita renda dessas famílias, né? Isso obviamente prejudica a qualidade de vida dessas pessoas, porque já ganham menos, né? Tem um salário menor, uma renda menor, e grande parte dessa renda, né? Uma parte excessiva dessa renda fica gasta com aluguel, que compromete aí a alimentação e as outras despesas, a ausência de documento que comprove a propriedade e, por fim, pessoas que vivem com ao menos uma inadequação nas condições de moradia. A gente vê que é o dobro, né, entre as pessoas aí que vivem nessa situação de pobreza monetária, é o dobro quando comparado à população em geral. Então, como a questão pede para fazer uma análise, né, do gráfico, eu vou colocar aqui algumas sugestões e vocês podem responder naturalmente com as próprias palavras. Mas a gente pode observar no gráfico, né, que o gráfico faz um paralelo, né, uma comparação entre a renda familiar e as condições de moradia da população. Pode-se perceber maior vulnerabilidade no que se refere às inadequações de moradia entre a parcela da população que vive com menos de $5,50 por dia. Nós podemos perceber que entre todos os itens de inadequação de moradia observados, o percentual de pessoas afetadas é sempre maior naquele grupo da população que vive com essa renda familiar diária inferior a $5,50. E podemos apontar ainda um exemplo, né? O percentual de pessoas que vivem com pelo menos uma inadequação de moradia é o dobro quando comparado aí com a população geral, né? Então, é o dobro entre a população em situação de pobreza monetária quando comparado ao total de pessoas analisadas. Então, tá aqui algumas sugestões, né? Isso aqui pode ser uma pergunta, você pode pegar uma parte e adequar aí de acordo com o seu entendimento. Vamos adiante. A número 3, o principal motivo pelo qual os jovens pararam de estudar ou nunca estudaram contribui para a compreensão das distinções sociais no Brasil e pode apontar caminhos para evitar a interrupção precoce dos estudos. Para o IBGE, em 2020, a maior desigualdade verificada na desagregação por renda.
Então, a maior desigualdade se verifica na desagregação por renda. Apenas 7,6% dos jovens pertencentes ao quinto da população de menor rendimento domiciliar per capita frequentam ou já haviam completado o nível superior em 2019. Uma proporção 8 vezes inferior à verificada entre os jovens do quinto da população de maior renda, que chegou a 61,5%. Então, a gente consegue observar aqui uma relação direta entre jovens que têm condições de baixa renda e que, com isso, não conseguem acessar ou permanecer ou completar o nível superior de ensino. A análise do gráfico de Pizza mostra que a necessidade de trabalhar apareceu como resposta mais recorrente. As mulheres, por sua vez, além de interromperem os estudos em consequência de gravidez, que chegou a 11,8%, também o fazem por estarem mais atribuídas dos afazeres domésticos, do cuidado de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Então, esse grupo aí chegou a 6,5%, né? Motivo pouco expressivo para os homens, que largam os estudos por esses motivos aqui, só em 0,5% dos casos. Essas informações servem para o planejamento de políticas públicas que fomentem, né, que garantam o ingresso ou reingresso dos jovens ao sistema de ensino. Como estudante, dê a sua opinião sobre o assunto. Então, nós temos aqui o gráfico que é citado na questão, ele mostra aí os principais motivos, né, pelos quais os jovens abandonam os estudos ou não chegam ao estudo ao nível superior de ensino, e está separado, né, os motivos separados por sexo. Os maiores motivos entre os homens e entre as mulheres. Tanto para os homens quanto para as mulheres, o maior percentual é a necessidade de trabalhar, embora entre os homens seja a principal causa, né? E aí tem outros, né? Não tinha interesse em estudar, falta de dinheiro para pagar a mensalidade, transporte ou outros custos, né, que o nível superior traz, ter concluído o nível que desejava, não tinha escola na localidade ou não tinha vaga no turno desejado, outros motivos, e aquele que a gente fala lá na questão, né? Tinha que realizar afazeres domésticos ou cuidar de crianças, idosos, etc. Então, fazendo essa análise, você pode dar a sua opinião. Eu vou colocar aqui uma sugestão, mas vai ser muito bacana se vocês conseguirem fazer essa análise e dar uma resposta pessoal. Mas a gente pode falar, né, que é necessária a adoção de medidas públicas que estimulem e oportunizem que os jovens brasileiros concluam seus estudos. Então, desde a educação básica, né, o ensino fundamental, o ensino médio, é preciso que os jovens, as crianças tenham estímulo em permanecer na escola, condições. Às vezes, não é só no nível superior que nós temos pessoas que precisam trabalhar. Mesmo crianças e adolescentes ainda na educação básica, às vezes precisam abandonar ou negligenciam os estudos devido à necessidade de auxiliar financeiramente em casa, né? Então, é preciso medidas que protejam os jovens que estão em situação de vulnerabilidade. Nós vimos essas situações, então, renda muito baixa, condições precárias de moradia. É preciso ofertar uma educação básica de qualidade, lazer, esporte, cultura, tudo isso é necessário. E também nós podemos falar em programas sociais que estimulem e auxiliem que esses jovens de baixa renda possam ingressar e permanecer no ensino superior, porque isso acaba sendo um entrave também. Eu vi recentemente uma reportagem, né, alguns comentários falando sobre a questão das universidades públicas, que na maioria dos casos, né, em muitos casos, oferecem cursos que são em horário integral. Então, o aluno precisa estudar manhã e tarde, o dia inteiro. E o que acontece? Além de ser um grande desafio para muitos jovens brasileiros ingressar no ensino público superior, permanecer nele também acaba sendo um desafio, porque a maioria desses jovens, em muitos casos, precisam trabalhar. E não é possível você conciliar aí um curso superior no qual você estuda o dia inteiro com o trabalho. Então, são aí alguns aspectos que você pode pensar, analisar para formular a sua resposta, ok? É a nossa última questão, eu encerro aqui a correção, espero que vocês tenham gostado. Deixem as suas opiniões aí nos comentários para a gente discutir sobre essas situações que foram abordadas aqui na semana 4 do PET do 8º ano. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima!